Olá, tudo bem? É um grande prazer nos reencontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. Muito bem, então vamos nesta apresentação falar sobre um tema, um assunto bastante instigante e talvez até controverso para muitos que estão me assistindo. Falaremos sobre a educação de nossos filhos para o mundo. É muito comum ouvirmos histórias de pessoas mais antigas, pessoas maduras, que tiveram muita dificuldade, sofreram durante a sua infância e a sua adolescência. E quando têm filhos, claro, desejam que essas experiências de sofrimento, de privações, não aconteçam com eles. E isso é muito comum acontecer porque nós amamos os nossos filhos e, em verdade, não queremos que eles sofram, que eles passem por situações de dificuldade. Muitos desses pais se recordam ter iniciado muito cedo a trabalhar para auxiliar nas despesas do lar. Muitos se recordam que na sua infância e adolescência jamais tiveram a oportunidade de realizar os seus sonhos, como por exemplo ter uma bola de futebol, ter uma bicicletinha, fazer uma viagem. Muitos se recordam, inclusive, de ter que dividir as suas roupas com os irmãos, não é assim? Dividir o quarto de dormir, dividir material escolar e muitas vezes faltava até o necessário para alimentação. Esses pais, homens e mulheres mais maduros, recordam com certa amargura todas as dificuldades e privações que tiveram e afirmam que farão de tudo para que os seus filhos não passem pelas mesmas experiências de privações e dificuldades. Mas então faço um questionamento. Qual é a consequência deste pensamento, deste propósito? Como muito se observa, os meninos e meninas acabam não tendo maiores problemas. As suas dificuldades se limitam na escola, nas provas, no lanche, nas diversões e brincadeiras, o que é muito natural para crianças muito amadas pelos seus pais, que têm um mínimo de condições. Mas o problema é que muitos pais acabam exagerando, atendendo a todas as vontades de seus filhos. Ou seja, os pais acabam não educando os filhos para ouvir um não. Então eles argumentam que é para que seus filhos não sofram, não se frustrem, não passem por dificuldades, não passem pelas experiências que eles passaram. Observando pais muito amorosos agindo assim, busquei uma história que pudesse ser relevante para colocar aqui para nós nesta apresentação. Então, falaremos aqui sobre a história de um médico que, além de curar, tinha o objetivo, além de curar as pessoas, ele também tinha um objetivo muito interessante, que era de transformar o seu terreno, o seu quintal, em uma floresta. Então esse médico, sempre que ele podia, ele plantava árvores. Então quando ele retornava do hospital onde trabalhava, da consulta com os pacientes, ele logo colocava um macacão, colocava um boné e se dirigia para o seu quintal.
O estranho não era o passatempo do médico, mas a forma como ele tratava as árvores que plantava, porque ele não as regava todos os dias. Ele afirmava que as árvores que eram regadas em demasia fazia com que elas crescessem com as suas raízes muito na superfície, enfraquecidas. Então ele afirmava que as árvores que não eram regadas regularmente obrigava as plantas a fazerem com que as suas raízes fossem mais profundas na busca da umidade necessária e que isto fortalecia as plantas, fortalecia as árvores. Olha que interessante. O bom doutor sempre falava, sempre conversava com as árvores, motivando a elas a crescerem para enfrentarem as tempestades e as chuvas fortes. E o interessante é que as árvores realmente se tornavam mais robustas e fortes, como dizendo, afirmando que as dificuldades e privações as tinham beneficiado mesmo. Então, os nossos filhos, como as árvores da história, também podem passar por dificuldades e privações, passar por situações até de solidão e desesperança. Mas, como na história, como nas árvores, nossos filhos precisam criar raízes profundas para que eles tenham a fortaleza necessária para vencer as tempestades e os ventos fortes que se abatem sobre todos nós em algum momento de nossa vida. Então veja como é relevante a história de ensinarmos os nossos filhos a ouvir um não de vez em quando. Por isso é tão importante a todos nós pais aprendermos a dizer não aos nossos filhos de vez em quando. Vamos colocar a eles tarefas e vamos exigir o cumprimento da tarefa, porque isso vai fortalecendo neles o senso de responsabilidade. Vamos ensinar aos nossos filhos a caminhar sozinho, a andar sozinho, para que se fortaleçam, mesmo passando por dificuldades. Porque, assim como na história, vamos ensinar os nossos filhos a criarem raízes profundas. Vamos ensinar aos nossos filhos, através das dificuldades, das privações de ouvir um não, a fortalecerem o seu caráter. Olha que coisa importante. Para que possamos colocar aos nossos filhos que lutem pelos seus sonhos, para que realizem os seus projetos com muito esforço pessoal, porque isso vai deixar a eles fortes como o carvalho e firmes como a rocha. A mensagem deste médico e de suas árvores nos traz um precioso ensinamento. Nossos filhos precisam aprender desde cedo a entender que logo mais estarão no mundo e na sociedade caminhando pelas suas próprias pernas. Precisamos dar oportunidades aos nossos filhos para que eles aprendam a cooperar dentro do lar e logo mais que eles possam cooperar no mundo, construindo o mundo para todos, um mundo melhor para todos. Então nós precisamos ensinar aos nossos filhos a se prepararem para tempos difíceis. Muito bem, então, minhas amigas e meus amigos, já
encerrando esta breve apresentação, gostaria de dizer que precisamos ocupar as mãos de nossos filhos sempre com trabalho honrado. Vamos ensinar aos nossos filhos os princípios morais e éticos. Vamos ensinar aos nossos filhos a valorizar, a dar o verdadeiro valor à família, ao tempo, ao dinheiro, à saúde e à inteligência. Então, muitas vezes ouvimos dizer que precisamos fazer um mundo melhor para nossos filhos, não é assim? Mas e se nós fizéssemos filhos melhores para o mundo? O resultado seria um mundo melhor para todos. Pensemos nisso. Muita paz.